um homem lê que o justo viverá pela fé. É o justo viverá. É o justo. Graça e paz, queridos, amados. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro do ano de 2023. Hoje uma data especial comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Quero deixar aqui um pequeno resumo do que foi isso e como isso está em nossos dias, como isso nos afeta até os dias de hoje. No ano de 1517, Martinho Lutero, ele vai até ali à frente da igreja de Wittenberg e prega suas 95 teses. 95 teses contra o que estava acontecendo na igreja de seu tempo. Temos que lembrar que naquela época a igreja era uma só, era a que nós chamamos de igreja católica apostólica romana, e estava incorrendo em muitos erros. E ali ele coloca essas teses na porta daquela igreja como um protesto contra o que estava acontecendo, e queria que aqueles a quem ele estava deixando aquele protesto, os padres da igreja, pudessem vê-las e transformar o que estava acontecendo. A ideia de Lutero, a princípio, não era um cisma, uma divisão, mas foi o que aconteceu com o passar do tempo por aqueles não ouvirem o que ele estava dizendo. As teses são 95, dentre umas delas, a tese 11, o joio da transformação da penalidade canônica em penalidade de purgatório foi certamente semeado enquanto os bispos dormiam. A tese 23, se qualquer indulgência plenária de todas as penalidades puder ser concedida a qualquer um, sem dúvida ela será concedida só aos mais aperfeiçoados, que são muitos poucos. Tese 36, todo cristão verdadeiramente compungido tem por direito a remissão plenária do castigo e da culpa, mesmo que não disponha de indulgências de perdão. 37. Todo cristão verdadeiro, vivo ou morto, tem parte em todos os benefícios de Cristo e da Igreja que lhe foram dados por Deus, mesmo sem cartas de perdão. A tese 51. Os cristãos devem aprender que, se fosse seu dever, seria desejo do Papa até mesmo vender a Basílica de São Pedro e dar o próprio dinheiro a todas as pessoas que foram extorquidas pelos pregadores de indulgência. Tese 54, um erro é cometido quando a palavra de Deus recebe menos tempo que a divulgação das indulgências no mesmo sermão. E ele continua, 79, a tese, dizer que a cruz colocada entre as insígnias das armas papais tem poder igual ao da cruz de Cristo é blasfêmia. E a 95, e assim confiar que entrarão nos céus mediante muitas tribulações, em vez de confiar em promessas de segurança e paz. Eu recomendo a você que procure essas teses, leia essas teses, porque Lutero, na sua época, no seu tempo, estava lutando contra um ataque tremendo à fé cristã. Mas ele entendia que aquilo era realidade até um certo momento. Ele estava ali e vivia se confessando, vivia dizendo que estava errando, chegando ao ponto de aqueles que recebiam a sua confissão se cansarem, porque Lutero todos os dias ia se confessar. Mas um belo dia, Lutero, estudando as palavras do Senhor, estudando a Bíblia Sagrada, ele leu Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E aquilo começou a martelar em seu coração, e nós vamos ver que a partir dali é que vem essas teses, a partir dali é que vem Lutero entendendo que realmente o que é necessário é somente a fé, somente a graça, somente Cristo. A glória precisa ser dada somente a Deus, somente ao Senhor. Aquilo que ele colocou nessas teses, posteriormente, foi transformado no que nós hoje chamamos de 5 solas. Não foi propriamente Lutero quem deu esse nome, mas ao estudar as suas teses, aqui os próximos reformadores, e bem próximo de nós, em 1996, nós vamos ver em Massachusetts, Cambridge, as pessoas ali regulamentando e colocando aqui os 5 solas da fé protestante, que são sola Escritura, solos Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria. As declarações diziam propriamente ditas. Tese 1, sola Escritura, reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o
padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fala independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Somente a Escritura. Solos Christus. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico, sua vida sem pecado e sua expiação por si só suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Somente Cristo. Tese 3, sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Esta é somente a graça. Sola fide, a tese 4. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, ou somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Somente a fé nos leva a Cristo. E por último, a tese 5, soli deu glória. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Glória somente a Deus. É interessante que esses 5 solas, quando olhamos hoje para algumas teologias dentro das igrejas existentes, elas estão indo contra o que está sendo aqui declarado, o que está sendo feito. Talvez a igreja precise de uma nova reforma? Não. O que precisa é nós voltarmos à forma original. Realmente reforma é voltar àquilo que estava formado, voltar às escrituras, voltar a viver pela fé, voltar a entender que é somente a graça sem as obras, voltar a entender que somente a escritura é a nossa regra de fé e prática e lembrar que toda glória precisa ser dada somente, unicamente e exclusivamente a Deus. Que nesse dia nós possamos nos lembrar disso, glorificar ao nosso Deus e dizer que todo aquele que diz cruz, cruz, sem que haja cruz, esse é aquele que é um servo digno de ser aquele que está levando a palavra do Senhor. Essa é a tese de número 93 de Lutero. Benditos sejam os profetas que dizem ao povo de Cristo: a cruz, quando não há cruz. Não é necessário uma cruz física para que nós possamos glorificar a Cristo, porque Ele morreu por nós e pela fé nós recebemos, pela graça nós recebemos, por Cristo nós recebemos, por sabermos que Ele morreu por nós, nós aqui estamos, que entreguemos nossas vidas a Ele. Só a Escritura nos guia e só Cristo nos salva. Que Deus possa abençoar a sua vida. Lembre-se sempre, Cristo foi quem preparou para nós todas as coisas, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e a Ele toda a adoração em todo tempo e em todo momento. E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adoecendo em comoção. Seja